de 3 partidas sem marcar, porém, ainda assim, números sensacionais na temporada. 24 partidas com 13 participações em gols, né? 10 gols e 3 assistências. Além disso, vale destacar também que somente na Série B ele já tem 6 gols e 2 passes em 12 jogos, uma participação direta a cada menos de 2 partidas, né? Então realmente é um desempenho bem interessante. E assim, eu acho que realmente o Remo está certo não liberar esse contrato dele tão cedo, a não ser que tenha uma ótima compensação financeira, mas se vai realmente brigar para conseguir o acesso, é melhor você manter um dos seus principais jogadores e, na minha opinião, o quanto antes tentar conseguir essa renovação do seu contrato, tá? Até porque depois dessa sequência ruim, o Remo ainda, no final dessa rodada, ainda pode perder uma posição, mas ainda assim se mantém muito próximo do G4, então acho que esse sonho ainda está mais do que vivo, né? Sem sombra de dúvidas. Acho que tem que tentar renovar com ele o máximo possível até o final do ano que vem, né? Para você não ter risco de perder ele no final desse ano. É claro, deve ter uma ou outra cláusula no seu contrato, mas talvez somente em caso de acesso, ou espero que seja igual os contratos anteriores, pelo menos uma permanência já renova automaticamente o seu contrato. Pode deixar a sua opinião aqui sobre o Pedro Rocha, que foi uma boa para ele também vir para o Remo, porque ele já não vinha de uma boa fase há pelo menos 2 anos, né? 2023 pelo Fortaleza, só 12 partidas e 1 gol. 2024 também pelo Fortaleza e Criciúma, não marcou sequer um gol, né, na temporada passada. Então assim, ele já estava completamente sem mercado, na minha opinião, nesse ano para a Série A. E aí, né, você vê que 6 meses bom pelo Remo, já aparece vários times da primeira divisão interessados. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Fute Fanatics, recado rápido aqui, com várias opções de camisas do Remo dessa temporada, do ano passado, que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês na tela, tá? Lembrando que pelo meu link aqui embaixo você tem um desconto, por exemplo, da camisa da atual temporada, muito bonita, você pode personalizar, R$15 o seu nome e 20 os números, além também de outros times nacionais e internacionais, tá tudo aqui embaixo para vocês na descrição do nosso vídeo, combinado? Então, eu quero falar aqui de um jogador que eu acho que vocês vão lembrar, que é o Nahuel Barrios, que assim, na época que teve a contratação do Pedro Rocha, foi um nome especulado no Remo. E aí vocês vão lembrar que o São Lourenço tinha, né, recebido algumas propostas para emprestar o jogador, inclusive até teve essa matéria aqui, ó, do Globo Esporte, torcida azulina invade perfil e tenta convencer meio argentino a jogar no Remo, né? Aqui, ó, gosta de rock doido, né? Então aqui, sobre o Nahuel Barrios, que estava no São Lourenço, e aí, né, os torcedores foram lá convencer, né, o jogador a chegar no Remo, que acabou não vindo naquela ocasião. Acredito eu que muito pelo interesse do São Lourenço em manter o jogador ainda no futebol argentino, né, onde ele já teve outras passagens, porém só conseguiu se destacar mesmo pelo São Lourenço. Acho que pelo Brasil, eles olhando assim, né, se fosse um time da primeira divisão, talvez seria bem mais fácil, o Remo já teria, né, conseguido esse empréstimo. Porém, estando na Série B, complicaria um pouco mais a situação. A questão por lá mudou bastante o cenário, porque ele não tem conseguido ser titular, é um reserva, inclusive a última partida dele foi recente, né? Recente não, tem mais de um mês, foi no dia 12 de maio, eu pensei que tinha sido em junho, contra o River Plate, derrota do Barraca Central, onde ele está por empréstimo até o final desse ano, perdeu por 3-0, né? Então assim, não joga mais de um mês, a Liga Argentina segue, né? Só parou agora para o Super Mundial e ele soma por lá 17 partidas e nenhum gol, inclusive a nota média dele lá no SofaScore é bem ruim, apenas 16 jogos e 9 como titular, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Eu acho ele um bom jogador? Sim, acho que ele está numa má fase. Só que notícias recentes também mostram que ele se envolveu, né, numa briga nesse último final de semana, parece que ele até foi baleado, alguma coisa assim, mas acho que foi algo de raspão, não vai comprometer, né, a sua carreira, nem a saúde dele, nem nada desse sentido, mas é um jogador que, pelo visto aqui, dá muito trabalho também fora do campo, né, então eu não sei até que ponto seria uma boa de pensar num jogador assim. Vale lembrar também que na temporada passada já tinha caído bastante seu rendimento, 43 jogos, somente 3 assistências, não marcou nenhum gol. E se você pega um recorte de 2022 e 2023, foi o seu melhor momento, somando aí 5 gols mais 9 assistências no total em 78 partidas. Enfim, tá aqui o mapa de movimentação dele naquela temporada de 2023, nota média de 7.2, ponta esquerda, ponta direita. Ainda assim, né, se conseguir superar esses problemas e tudo mais, acho que seria um bom reserva, um atacante ali para chegar e fazer ser um 12º jogador, participar ali dos jogos. Acho que poderia ser uma boa opção, até mais com o Remo brigando na parte de cima da tabela. Talvez um empréstimo com uma opção de compra ou um empréstimo de 1 ano e meio, né? Em junho do ano que vem ele voltaria e aí o Remo teria uma opção de compra, quem sabe até mesmo até lá, tudo dando certo, né? Estando na primeira divisão,
pode valorizar o atleta que completou recentemente 27 anos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer e se aceitaria, né, a contratação do Nahuel, que foi especulado em janeiro desse ano. E aí, para finalizar, quero falar também sobre esses 250 milhões de reais, né? Depois eu posso até trazer um vídeo aqui à parte apenas sobre isso. Será que poderia, né, ter a Fatal Model interessada no Remo ou no Name Whites ou alguma coisa nesse sentido? Então, depois, né, dessa recusa aqui do Atlético Paranaense em relação à Fatal Model, tá aqui, ó, a Fatal Model faz proposta de 250 milhões para batizar a estádio do Atlético Paranaense. Então, assim, era um valor realmente bem interessante. Atualmente, né, tem a patrocinadora que já é a Liga Arena, então eu tô até achando estranho, né, com que já tem uma proposta vigente, vai lá e faz uma outra oferta, certamente também para surfar no hype, né, todo mundo tá falando da empresa agora, então é uma divulgação grátis. Então, vale lembrar, seria realmente um valor bem alto por 15 anos e 7 meses, né, até 2040, 1.300.000 por mês, que vamos combinar, né? 1.300.000 hoje por mês é um valor muito bom. Mas lá em 2040 acho que vai ser tipo 200 mil reais mensais, 180 mil, né? Então tem que ver também essa questão aqui da inflação, mas ainda assim é um valor sensacional. E aí o Remo teve essa parceria para esse jogo em específico na Arena da Baixada. Esse post aqui, né? Inclusive viralizou bastante nas redes sociais, ó. Lembra daquela história da Fatal Model 250 milhões, né, pelo Name Whites da Arena da Baixada? O Atlético não mostrou interesse e aí hoje o Remo entrou em campo, né, com a frase escrita na camisa: o que você faria com 250 milhões de reais? Então o clube vai subir, porém acabou não continuando no futebol espanhol. Deixa eu ver se eu acho os números aqui. Até porque o mesmo técnico, aqui ó, era sempre titular, 90 minutos, 90, as últimas 7 partidas. O mesmo técnico era o Pesolano, né, que trabalhou com ele no Cruzeiro na Série B. Só que aí o time subiu, acabou que pro nível técnico de primeira divisão, acho que ele realmente não daria conta de jogar na primeira divisão da Espanha. Passou no futebol do Japão, não jogou muito bem, e aí voltou pro futebol brasileiro, pro Vasco, onde não tem conseguido jogar. Então eu acho que se fosse uma contratação para a primeira divisão, ficaria com o pé atrás. Na Série B, ele já provou que tem muita experiência, já conquistou 2 acessos, né, da segunda divisão, um título aí pelo Cruzeiro, nome que eu ficaria de olho, e que tem contrato longo com o Vasco. Então ele poderia emprestar tranquilamente até o final dessa temporada, vínculo até o final de 2026. Outro aqui seria o ponta esquerda, o Jean Meneses, acho que é isso a pronúncia, 32 anos, chileno, que não tem conseguido jogar pelo Vasco da Gama, tá? Então pode jogar de ponta esquerda, ponta direita, posição aí que o Remo precisa. E igual eu falei, independente, tá? Não vai ter negociação com o Pedro Rocha. É o nome que eu ficarei de olho, porque chegou, né, a ter uns bons momentos pelo Toluca lá no México. Para você ter uma noção, a temporada 2023-24, ou seja, até o final, né, de 2023, até janeiro de 2024, ele vinha de uma fase muito boa, 39 jogos, 6 gols e 9 assistências, ficou um bom tempo tendo números parecidos de 15, 16 participações em gols por temporada no León e no Toluca do México, que é, na minha opinião, uma liga com nível técnico parecido aqui do Brasil. O Brasil eu acho bem melhor, mas o jogador, se dá certo lá no México, certamente ele consegue jogar bem aqui também no Brasil. Não é uma discrepância tão grande quanto, por exemplo, o futebol chileno, né? O cara sai de lá, vem pra cá, não quer dizer tanta coisa assim. Acho que no futebol mexicano já é um pouco mais parente. Só que aí ano passado ele só fez 8 jogos, nesse ano 7 partidas. Ele chegou em agosto do ano passado, né? Só fez 8 jogos e nesse ano apenas 7, sendo um apenas no Brasileirão. Então está totalmente encostado aí no Vasco da Gama, desde quando ele chegou no ano passado, somando apenas 16 jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Certamente um daqueles nomes que eu acredito ser bem fácil, né, de conseguir a contratação do chileno, que só para você ter uma noção, é bem baixo, né? Tem 1,63 m, então é um cara muito bom no drible. E vale lembrar que na seleção chilena ele já foi convocado várias vezes, já jogou quase 30 partidas, mas apenas 3 gols e mais 4 assistências. Foi titular na Copa América de 2021 no Chile. E o último aqui também é o Alex Teixeira, que já teve especulações recentes. É um jogador que, na minha opinião, o Vasco tá fazendo hora extra com ele, né? Porque, na minha opinião, quando ele volta para o Vasco em 2022, naquela Série B, tudo bem, ele jogou, né, 15 jogos, 2 gols e uma assistência. Na minha opinião, naquele final de ano ele já não deveria ter ficado. O que mostra, na minha opinião, também um pouco da bagunça que é o Vasco da Gama, né? Aí 2023 na Série A, ele vai lá, joga só 34 partidas, 4 gols e 6 assistências. Na minha opinião, já nem deveria ter ficado para 2023, porque ele tem um salário bem alto. 2024 só jogou 9 vezes e já iria sair, né? Só que aí chegou o Coutinho e tudo mais, aí falou que tinha uma boa relação com ele, né? Acho que o Coutinho e o Souza, volantes, que foram pedidos
de contratação e ele volta para o Vasco, porque ele ficou 2025 livre do contrato e volta mais uma vez para o Vasco da Gama e não está conseguindo jogar, né? Então assim, é o nome, mais uma vez, se fosse para a Série A, jamais, acho que seria uma boa opção, mas para a Série B, acredito eu que sim, tá? Porque pode jogar ali, na minha opinião, mais como um segundo atacante. Ponta, eu acho que ele não tem toda essa velocidade. Enfim, pode deixar sua opinião sobre essas opções que eu trouxe aqui para vocês, tirando um ou outro, né? Por exemplo, o Sforza aqui que vale muito mais, né? Aí eu acho que ficaria difícil de pensar na contratação em definitiva apenas por empréstimo. Os outros aqui eu acho que são bons jogadores e agregariam bastante para a Série B, né, do Campeonato Brasileiro, apesar de eu ter falado mal, né, de um ou outro. Eu falo, por exemplo, para a primeira divisão, né? Se o cara for jogar, por exemplo, no Vitória na Série A, eu acho que não seria uma boa. Mas para uma Série B pode ser que ele consiga, né, voltar bom futebol, igual foi o Pedro Rocha, que é o assunto principal aqui desse vídeo. Se fosse para vender ele no final do ano, por exemplo, você acha que pegaria quantos milhões, né? Até porque se fosse um time russo interessado, um árabe, um jogador de só 30 anos para o ataque, né, certamente valeria alguns milhões de reais. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês terem sentido. Está aí em definitivo com Vitória e um contrato longo, tá? Então, apesar da especulação, apesar de eu achar que ele sim seria um bom nome, nesse momento eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Lembrando, ele chegou a ficar alguns momentos bem ruins na carreira. Por exemplo, 2022, quando ele é contratado, peso de ouro, né, pelo Fortaleza, ele não consegue bem, é emprestado lá para a Coreia, onde só fez 13 partidas e 4 gols. E aí em 2023 ele volta para o América Mineiro, só faz 3 jogos e estava totalmente livre aí no mercado, né? Até que é emprestado ao Criciúma, fez uma boa reta final de Série A, vai para o Fortaleza, né? E aí o Fortaleza pede ele de empréstimo de volta e faz algumas partidas, mas nada demais até aqui pelo Fortaleza. Então acho que se fosse em alguns momentos atrás, tudo bem. Nesse momento acho pouco provável. Tem outro aqui também que eu achei interessante, que é o Jean Carlos, que pelo que temos as informações, já está tudo certo também com o Criciúma, depois de um início ruim, principalmente na Série A. Não estava sendo aproveitado na Série A, então aí ele vai seguir adiante, depois de uma boa campanha no ano passado, ajudou o time a subir para a primeira divisão, e um bom estadual, né? Foram no total pelo Juventude, 9 gols, 12 assistências em 60 jogos, então estava meio que disponível no mercado, e aí tinha times interessados na Série B, quem sabe não poderia ter sido o Remo, né? Que infelizmente não foi o que aconteceu, e aí tem 33 anos de idade, à disposição aí no mercado, infelizmente já indo, né, para o Criciúma, acho que seria uma baita opção, viu, para meia aí de criação. Tudo bem, já assinou, por exemplo, com o Regis, né, que joga nessa mesma função, só que ele pode jogar aberto, como se fosse um ponta esquerda, né, um ponta direita também, ele faz muito bem essa função indo para os lados. Boa passagem pelo Náutico, uma boa passagem também pelo Ceará, acho que ele teria tudo, né, para ter uma boa campanha pelo Remo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários e se você concorda também, né, que a principal busca nesse momento se concentra possivelmente no centroavante, quem sabe um ponta, né, mas que eu vejo que pelos nomes até aqui, acredito que vai ser um cara que seja mais técnico do que de velocidade. Por exemplo, alguém para jogar junto com o Pedro Rocha no lado direito, no lado esquerdo aí tendo um cara mais técnico, até a volta do Janderson, por exemplo, em boas condições físicas, enfim, acho que tudo isso aí vai ser analisado. Vou deixar aqui embaixo também para vocês o link da Fut Fanatics, com várias opções de camisas do Remo dessa temporada, do ano passado, tá tudo aparecendo aqui para vocês na tela final, tá? Lembrando que pelo link aqui embaixo na descrição você tem um desconto, só você vir aqui pesquisar Remo que você vai encontrar diversas opções e também aqui tem de outros clubes espalhados pelo Brasil, né? De clubes nacionais, internacionais, então se você gosta de futebol alternativo, temos várias opções aqui para vocês, né? Por exemplo, tem algumas camisas mais caras, tudo bem, mas tem outras aqui, ó, do Vinícius Júnior, personalizada do Vinícius Júnior por R$107 à vista, né? Então assim, é um bom preço também você vai achar a opção aqui de 60, 70 reais, aqui ó, camisa adulto, né? Então assim, ainda assim, preço bem interessante, o link vai estar aqui embaixo para vocês, da Fut Fanatics na descrição. Outro aqui também que foi especulado foi o Carlinhos, também está lá no Vitória, esse eu acredito um pouco mais, tá? Por quê? Porque não vem de uma boa sequência nesse ano. Acredito eu que se ele tivesse um contrato igual o Renato Kaiser,